Olá, sejam bem-vindos aos 200 Novos Gritos, Festival de Ideias para o Futuro do Brasil. Eu sou a Verônica Goizueta, coordenadora para a Amazônia do Rainforest Journalist Fund, e estarei moderando esta sessão que faz parte da primeira atividade do projeto História do Futuro, uma iniciativa da revista e do portal Imprensa. O tema deste encontro é Brasil do vasto ao nefasto, duas coisas que o Brasil é. O Brasil é vasto, é lindo, mas ao mesmo tempo um país nefasto também, onde estamos vivendo, no dia de hoje especialmente, uma tragédia que tem essa conotação do lado nefasto do Brasil, um lado triste. O falecimento praticamente confirmado do Bruno e do Dom. O Bruno e o Dom, jornalista, o nosso amigo, colega, Dom Phillips, jornalista, que estava trabalhando na Amazônia nesse momento. Esse é o lado nefasto. E o lado vasto tem outras coisas lindas que o Dom também estava indo buscar com o Bruno, né? O Brasil que é o Brasil lindo, de um livro que ele queria escrever. Então, a gente vai tentar, nesse momento tão difícil para nós jornalistas, para o jornalismo no Brasil, no mundo, tentar entender como é que esse nosso Brasil pode ser entendido nessas complexidades, nessa diversidade desse país que é continental, né? Nos próximos 55 minutos, a gente vai fazer uma espécie de reunião de pauta, onde eu vou ter a honra de fazer essa reunião com duas pessoas muito importantes na nossa profissão. Vamos discutir os principais desafios que o país enfrenta para lidar com essa dimensão e essa diversidade que é humana, ambiental, econômica, geográfica. Um desses convidados que estarão aqui com a gente é o Paulo Cabral, perdão. É um jornalista com passagem pelo Estado de São Paulo, Bandeirantes, BBC e, mais recentemente, a CGTN da China, com pautas que invariavelmente envolvem reportar todos os cantos do Brasil. E conosco também vai estar a Maristela Crispim, jornalista no Ceará, idealizadora da Eco Nordeste, uma agência de conteúdo criada por mulheres jornalistas, com foco, como o nome diz, no Nordeste do Brasil. Então, eu vou pedir, para começar, ao Paulo e à Maristela. Para o Paulo, eu vou fazer uma pergunta talvez um pouco mais ampla. Bem-vindo, Paulo. Para começar, eu vou te perguntar se o Brasil conhece o Brasil. Na sequência, eu vou perguntar para a Maristela. Maristela, o Brasil conhece o Nordeste? Bem-vindos. Muito obrigado. E eu acho que muito pouco, viu, Verônica? Vou dar como exemplo concreto, eu estou para viajar para a Amazônia na semana que vem para ver um lado bonito do vasto, né? Que é o Festival de Parintins, Festival do Boi, que acontece em Parintins, que é uma ilha que fica ali no Rio Amazonas. Nós vamos pegar 17 horas de barco a partir de Manaus, aqueles barcos com as redes ali que circulam pelo Amazonas, para conhecer esse festival. Eu tenho anos que eu tenho vontade de ir lá e cobrir esse festival, inclusive, não tinha conseguido ainda, e agora esse ano vou para lá. E eu sei, estou ansioso para ver que é um festival gigantesco, no meio da Amazônia, numa ilha maravilhosa, um bombódromo para 35 mil pessoas, um espetáculo comparável aos grandes carnavais de rua do Rio de Janeiro, né? Inclusive, muitas das pessoas que trabalham em Parintins, que trabalham na confecção desse festival, na época do carnaval, vêm aqui para os grandes centros, né? Para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para trabalhar nas escolas de samba. E pouca gente, eu acho, fora da Amazônia, né? Lá é comandado, caprichoso, garantido, os bois são importantes, né? Como times de futebol. E eu tenho a impressão que pouca gente fora da Amazônia sabe que tem um festival dessa dimensão, tão bonito, bebendo na tradição do boi bumbá ali no Amazonas. Então, eu acho que tem manifestações fantásticas pelo Brasil, desde essas grandiosas e que não aparecem, até os detalhezinhos, as coisas da cultura brasileira que são interessantes, que são saborosos, que a gente vai conhecendo à medida em que viaja pelo país e que acabam nunca ganhando a projeção que merecem, a atenção que merecem e tendo, então, todo o potencial que podia ser desenvolvido a partir disso. Obrigada, Paulo. Maristela, com você agora. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Realmente é um momento difícil, um momento complicado que a gente vivencia,
mas a gente não pode deixar de fazer o que a gente é, o que a gente se propõe, jornalistas. E esse é um momento da gente se posicionar e de aproveitar as oportunidades para dizer que nós estamos aqui e vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Infelizmente, a gente vive, tanto quem trabalha na área ambiental quanto quem trabalha no jornalismo, vive um momento bem complicado no nosso país. Esse é um fenômeno mundial, mas aqui no nosso país a tendência é se acirrar. Mas é importante a gente ter esses espaços como nós estamos aqui hoje para discutir e levantar essas questões. Em relação à sua pergunta, Verônica, o Nordeste, eu diria que nem o Nordeste se conhece. Infelizmente, o que a gente vê é uma difusão de estereótipos, né? E o Nordeste é tão rico. Eu diria que o Nordeste, como outras regiões brasileiras, é um país dentro do país. São 9 estados, e dentro desses 9 estados nós temos várias regiões, vários climas, várias culturas, vários sotaques, cores, sabores, tradições, enfim, uma diversidade enorme que eu diria que o próprio nordestino às vezes desconhece. Uma vez, eu conto esse caso porque ele é bem emblemático. Eu estive num evento que a Fundação Banco do Brasil promoveu durante muitos anos de encontros entre jornalistas nordestinos, jornalistas que cobrem o Nordeste. E eu estava numa sala com 80 jornalistas que cobriam esses 9 estados do Nordeste, e aproximadamente 80 pessoas na sala, e eu estava mediando uma conversa entre profissionais que atuam na área de agroecologia dentro do nosso âmbito do Nordeste. E eu fiz uma pergunta provocativa aos nossos colegas jornalistas sobre quem já tinha visto uma cisterna de placas de perto. Se vocês me acreditarem, dos 80 jornalistas presentes na sala, só 2 mãos levantaram. E isso mostra como até nós, jornalistas, que estamos nas capitais do Nordeste, a gente enfrenta essa falta de conhecimento da nossa própria região. E há muito a ser mostrado e há muito a ser divulgado. Verdade. Vocês estão falando do Brasil vasto, né? O Paulo, inclusive, trouxe uma coisa bonita de uma festa na Amazônia, né? E eu vou puxar para esse lado da Amazônia, inclusive por esse contexto que a gente está vivendo. Parece que o Brasil também, uma parte do Brasil, não conhece a Amazônia também. O que vocês acham? Eu acho que a gente não conhece mesmo a Amazônia. Eu até estava pensando assim, que a gente conhece isso aqui da Amazônia, mesmo quem conhece, digamos, bem a Amazônia, né? Eu estava, por exemplo, há pouco tempo em Manaus, fazendo uma matéria com o pessoal do IPAM, que descobriu na coleção do IPAM, que já está no laboratório, que eles estão coletando há 70 anos, né? Montes e montes de insetos invertebrados e tal. E aí o professor Márcio Oliveira, só dando uma geral com outros pesquisadores na coleção que já está lá, em 2 meses descobriu 100 novas espécies de formigas e vespas. Isso não indo para a natureza, sem tirar o pé do laboratório, só vendo que já está acumulado ali. E a gente foi fazer com eles uma pesquisa de campo, assim, ver como é que coletava inseto para fazer a matéria e tal, e me falaram uma coisa muito interessante, eles colocaram umas armadilhas para inseto na copa das árvores. E olha só que coisa, o pesquisador me falou, a gente não tem a menor ideia do que tem na copa das árvores da Amazônia, porque você tem todo um outro ecossistema que existe lá em cima. Animais que só circulam por ali, insetos, mesmo mamíferos e tal, e a gente tem mais ou menos algum conhecimento da Amazônia até uns 2, 3 metros de altura, assim, sabe? Passou disso, tem uma segunda Amazônia em termos de biodiversidade para a gente conhecer, e inclusive com ritmo de destruição. Tem muitas espécies que vão desaparecer antes da gente saber que elas existiam. Então, eu diria que saber pouco da Amazônia para todos nós, mesmo para quem está estudando, para quem está fazendo, para quem está atrás, porque é um ambiente
tão rico, tão vasto, tão complexo, um oceano de coisas, né? Que mesmo quem se dedica a isso ainda conhece relativamente pouco. Imagine, então, quem está distante só recebendo informações estereotipadas, né? Que é o que vem aquilo tudo como uma massa amorfa, né? Eu até achei interessante que você falou da questão do Nordeste. São vários estados com várias culturas diferentes. Se a gente pensar o Brasil, virou essa grande unidade territorial de uma nação, um estado-nação, um país, por razões históricas, dos portugueses eram centralizadores, quando teve a independência foi um novo rei. Se você olha para o restante dos países da América Latina, você acabou tendo divisões ali, né, entre nações, que a gente poderia pensar que, no mínimo, tanta riqueza cultural e diferença, até no bom sentido, né, entre um equatoriano e um uruguaio, do que entre um maranhense e um baiano, né? Assim, você pensar que ali são nações culturalmente ricas, né? E não estou querendo fazer nenhuma defesa longe disso de separar essas nações, né? Acho que a gente tem que estar cada vez mais unido, mas sempre pensando nisso. Não somos essas massas amorfas, né? Quando a gente fala os índios, meu Deus do céu, tem nações indígenas e culturas indígenas diferentes. Yanomami é tão diferente de um Guarani Kaiowá quanto um nova-iorquino de um bonairense, sabe? Assim, são culturas vastas, complexas, diversas e que a gente às vezes coloca tudo num só pacote, ó. Aqui é o nordestino, aqui é o amazônico, aqui é o sudestino, né? Como o pessoal do Porta dos Fundos brincou, mas enfim, acho que é isso. Acho que precisamos detalhar melhor isso tudo, né? Entender isso na sua complexidade e diversidade. O que você acha, Maristela? Pois é, conhecimento é a chave. A gente só valoriza e preserva e conserva e promove um desenvolvimento interessante daquilo que a gente conhece, né? Então, o primeiro passo, né, o Paulo bem disse, o primeiro passo é a gente conhecer. O que a gente vem vivenciando e vem testemunhando, como ele disse, na Amazônia, com as queimadas e com outras práticas, é exatamente a destruição da maior riqueza que a Amazônia tem, que é a sua biodiversidade. Uma biodiversidade que pode nos servir, quer dizer, que já nos serve, né? A gente tem aí o exemplo dos rios, né? Dos rios voadores que permitem que o nosso país tenha água, né? A partir da Amazônia, a gente tem a regulação do nosso clima brasileiro, e tem um monte de coisa que a Amazônia pode nos oferecer sendo mantida em pé, né? E da mesma forma, a gente tem aqui em outros biomas, outras riquezas importantes de serem conservadas e de nos... eu até evito um pouco de falar em serviços ecossistêmicos, que parece que a natureza só existe para nos servir, né? E esse é um conceito que a gente tenta um pouco desconstruir, porque nós, seres humanos, evoluímos de uma forma que, cada dia que passa, nós estamos mais distantes do meio natural e menos a gente percebe como a gente interfere no equilíbrio daquilo que nos provê tudo, né? Se a gente come, bebe, veste, se transporta, é tudo por causa da natureza e a gente não consegue mais visualizar isso. Então, voltando para a questão do conhecimento, eu acho que é muito importante nesse aspecto que a gente valorize. Paulo mencionou as pesquisas do IPAM, que a gente valorize as pesquisas, que valorize os conhecimentos ancestrais, tradicionais desses povos, que tem tanto a ensinar para a gente, tanto sobre a nossa terra, sobre a riqueza da nossa terra, sobre como a gente conviver melhor com tudo isso, e a gente precisa estar sempre chamando esse conhecimento. Existe essa nossa responsabilidade enquanto jornalistas de estar sempre trazendo para o público o que vem sendo produzido na academia e o que dos conhecimentos dos povos tradicionais do nosso país a gente pode beber para poder viver, né, e desenvolver melhor esse país, que tem tanta riqueza que, às vezes, algumas pessoas acham que essa riqueza é infinita, e a gente sabe que não é, né?
Então, é mais ou menos por esse caminho que eu seguiria também. Se você me permite colocar, eu só acho interessante o que a Maristela falou, a gente vê a Amazônia, aquela exuberância toda, né? Mas são biomas, a riqueza da Caatinga, por exemplo, o que tem de importante, o que tem, temos em termos culturais, em termos de conhecimento, em termos de natureza, de estratégias de sobrevivência, né? Naquele ambiente. Uma das coisas mais lindas que eu acho na Caatinga, vocês devem já ter visto, é quando você chega lá, tá tudo seco, aí de repente bate uma chuva, em 2, 3 dias tá tudo verdejante, assim, né? Um negócio, meu Deus, que magia, que potencial de vida, né? Do tipo colocado ali na terra, que só precisa de uma aguinha assim para fazer vum, do tipo, é o que me emociona de ver assim, achar um fruto do mandacaru bem vermelhinho, assim, daquele que difícil de achar e pegar, é uma coisa, uma riqueza, assim, e é isso, não tão exuberante, mas tão importante, significativa e rica quanto, né? Com Sim, a certeza. gente tem uma diversidade assim, em termos de, de meio ambiente, de natureza mesmo, né, que vocês estão descrevendo, e culturalmente infinita. Né? Eu trabalho como correspondente aqui há 30 anos já, e as pessoas me falam, mas você não quis fazer cobertura em outro lugar? Eu falo assim, mas aqui não acaba nunca. Aqui tem história de todo tipo, né, para a gente fazer, cobrir, enfim, e muita coisa positiva também, porque às vezes falam assim que tem essa fama de algumas pessoas que acham que jornalista, aliás, vem para fazer matéria ruim, que correspondente faz matéria ruim, vem falar mal, mas a gente fala muito bem, porque acho que eu estou pensando no Dom de novo, né? O Dom queria ter o livro que ele estava fazendo era um livro de soluções, era uma visão dele muito otimista da Amazônia, né? E do Brasil, né? Porque ele também estava há 20 anos aqui, mais de 20 anos, e é uma pessoa que a gente acaba se especializando, às vezes, não como no jornalismo, às vezes não se especializa em economia, a gente acaba se especializando em Brasil, né? E é um desafio muito grande para a gente que vem fazer cobertura aqui, né? Mas vamos continuar falando do vasto, que acho que é mais bonito que a gente quer ouvir, né? E como essa aqui é uma reunião de pauta, vamos pautar esse país vasto, né? Falem mais, o que vocês pautariam, assim, de histórias para que a gente poderia fazer? Qual é esse Brasil bonito que a gente precisa contar? Olha, eu acho interessantíssimos os povos indígenas. Eu acho que é um assunto que é difícil também de lidar, porque demanda uma sensibilidade muito grande, inclusive no contato com esses povos indígenas, né? A gente quer contar as histórias deles, eu adoro contar as histórias desses povos indígenas, entender, ter contato, saber o que está acontecendo, quais são os tipos de sabedoria que eles têm que trazer para a gente, eventualmente até que tipos de sabedoria que a gente pode levar para eles, né? Assim, eu acho que é sempre uma troca, uma via de mão dupla, né? Não há uma superioridade moral em princípio, né? De uma cultura, de um povo e tal. Mas eu acho que é também um desafio, assim, como é que a gente cobre povos indígenas, como é que a gente conta povos indígenas sem estar explorando a imagem desses povos indígenas, sem estar os colocando num lugar de, né, o pitoresco a ser exibido, né, como se estivesse num zoológico. Como é que a gente faz essa troca de aprender e ensinar ao mesmo tempo sem invadir aquele espaço? Então, quando você falou do que a gente tem que mostrar, me veio o primeiro ponto, assim, os povos indígenas, os povos originários que a gente tem no Brasil, a cultura deles, e ao mesmo tempo a gente precisa ainda, e quando eu digo a gente, eu me incluo nisso, aprender a como fazer isso de maneira sensível, respeitosa, né? Assim, enfim, adoraria saber mais de povos isolados na Amazônia, mas como é que eu vou saber mais se eles querem ficar isolados? E aí temos que respeitar o desejo deles ficarem isolados, né? E aí, que equilíbrio que a gente encontra e como é que a gente consegue trabalhar isso, sabe? Ao mesmo tempo, nos informarmos sobre esses povos que estão lá isolados, preservando essa cultura, sem invadi-los, sem expô-los de maneira incorreta, né? Acho que são um dos grandes desafios aí de cobertura. Então, começaria pelos povos indígenas direito. Muito legal. E tem uma coisa, um aspecto interessante, só para fechar esse ponto aí dos povos indígenas,
é que muita gente desconhece a diversidade de povos indígenas no Nordeste. Se a gente for pegar os povos do Maranhão, do Ceará, da Paraíba, do sul da Bahia, os Pataxó, e aí aqui a gente tem os Tapeba, tem os Pitaguari, e, nossa, os Funiô lá em Pernambuco. Então, é tanto povo, é tanta cultura, é tanta coisa interessante, que é como Verônica disse, é uma fonte inesgotável de pautas, né? Então, os povos indígenas têm muito a nos ensinar e a gente deve muito a eles também. Então, a gente deve esse resgate histórico, esse respeito, toda essa questão que, ao longo dos anos, eles vêm batalhando, né? E a gente precisa, realmente, a gente tem esse dever de cobrir com esse respeito, né, às populações indígenas originárias do nosso país. Mas eu traria aqui uma outra perspectiva, vou puxar um pouquinho aqui para o semiárido brasileiro, que inclui ainda o norte de Minas Gerais. Eu tenho uma pauta que eu tenho muito carinho por ela, acho que desde 2010 eu já fiz diversas matérias, mas, assim, também é uma fonte inesgotável, a agricultura familiar do semiárido e o trabalho que a articulação semiárido brasileiro tem feito para fortalecer esse trabalho. O trabalho das agricultoras e agricultores, experimentadores do semiárido, né, que levou ao programa 1 milhão de cisternas, que gerou política pública, que infelizmente hoje está praticamente paralisada, mas que fez toda a diferença no semiárido. Nós tivemos, nós aqui testemunhamos, né, nesses últimos anos, algumas eu nem chamaria de secas, mas alguns períodos de chuvas irregulares na nossa região mais intensos. Eu citaria um que eu peguei já quando eu vim morar no Ceará, que eu não nasci aqui, mas moro aqui a vida inteira. Mas quando eu vim morar no Ceará, na década de 80, teve uma seca muito severa. Depois disso, inclusive, quando eu vim morar aqui, eu experimentei essa questão do estereótipo, né? De chegar aqui e ver que era diferente do que eu via na televisão. Eu sou uma testemunha viva do que a transmissão pode fazer com a estereotipação de um local. E a gente teve a seca da década de 90, que eu já cobri enquanto jornalista, né? Que ainda tinha muita miséria, muita fome, muita migração. E aí agora, vocês vejam bem a diferença. Nós tivemos um período de chuvas irregulares que durou praticamente 10 anos, de uma forma mais generalizada no semiárido. Em alguns lugares melhorou, outros ainda persiste esse quadro, e a gente não viu esse fenômeno da migração, de saque, de sede, de fome, porque muita coisa mudou, né? Hoje a gente tem aposentadoria rural, hoje a gente tem Bolsa Família, hoje a gente tem cisterna que garante o abastecimento dessas famílias e a dignidade de ter água para beber, água para cozinhar, para as necessidades básicas da família. E existem, inclusive, famílias que têm a cisterna de segunda água, que conseguem fazer uma produção para a própria família e até uma renda, né, com essa segunda água. É claro que é um projeto que ainda tem muito mais a crescer, mas já nos ensina muito. Eu tive a oportunidade de já participar de 3 eventos, 3 encontros de agricultores experimentadores em diferentes cidades do semiárido, até mesmo no norte de Minas, e é muito bonito de se ver. As trocas de conhecimentos, de saberes, de como lidar com a terra, com cultivos agroflorestais, enfim. Essa seria uma das pautas que eu traria aqui para a discussão, porque eu sou absolutamente apaixonada pelo trabalho dessas mulheres e desses homens, que têm, sim, feito diferença. Ainda, claro, precisa crescer muito, né? Mas a gente já vê experiências lindas de se ver, de se mostrar que é possível a gente ter um processo de desertificação em curso,
mas ele não é generalizado, é um processo de desmatamento, de degradação, mas é reversível. E a gente ainda tem muita área fértil que pode ser cultivada de formas que não agridam a natureza e que mantenham essa maravilha, né, que o Paulo citou da caatinga, que se transforma todo ano, né, que nos encanta tanto. Eu tanto acho bonita a paisagem seca, quanto eu acho bonita a paisagem verde. Elas têm belezas diferentes, têm a biodiversidade se comporta de formas diferentes nesses ambientes, no período de estiagem, no período chuvoso, mas são igualmente belas. Eu sou fã do Nordeste e acho que tem, como essa que eu citei, muitas outras pautas a serem exploradas para mostrar coisas boas que a gente tem, inclusive, para difundir. Inclusive, essa experiência da ASA, ela já vem sendo pautada com intercâmbio com países africanos, com outros países países da América do Sul também que enfrentam adversidades climáticas, e tem sido uma experiência muito interessante acompanhar essas trocas, né? Eu queria um pouquinho rápido também. Sim, claro. Das pautas que você falava, eu lembrei de uma pauta específica que eu morro de vontade de fazer assim um belo de um trabalho sobre ela, porque assim eu gosto muito de pautas sobre coisas que eu não consigo formar uma opinião, eu não consigo saber se eu sou contra ou se eu sou a favor, porque aí me dão a possibilidade de olhar para aquilo de maneira profunda e tentar chegar em alguma coisa. E a transposição de São Francisco é um assunto que eu olho e eu não consegui ainda passar um tempo viajando por lá e tentando entender, porque eu ouço dos dois lados. Tem questões que é fácil, né? Você vê quem está argumentando aqui, quem está argumentando lá, e fala, não, é óbvio que essa galera aqui... Mas é um tema em que eu vejo gente sincera e bem intencionada dos dois lados, defendendo uma coisa ou defendendo outra, trazendo argumentos, trazendo... Então, eu, por exemplo, uma pauta que eu adoraria fazer, que eu acho que o Brasil precisa que seja feito, seja um trabalho sério, jornalístico, documental, com honestidade intelectual, com método científico, né, do Popper, assim, vamos tentar provar que a gente está errado. Se eu não conseguir provar que eu estou errado, pode ser que eu esteja certo. Então, eu acho que é uma bela pauta, uma que eu gostaria de fazer e que incentivaria colegas jornalistas ou estudantes a pensar nisso, assim, que pauta que você quer fazer? Vai para aquela que você não tem certeza do que você acha. Senão você está indo fazer uma tese, não uma pauta, sabe? Do tipo, você está indo lá provar um negócio. Se você não tem opinião sobre aquilo, eu acho que é a melhor atitude para chegar num assunto, sabe? Sim, eu gostaria muito de fazer essa pauta, inclusive. Eu já estive lá no Rio São Francisco, mas não exatamente por essa história. E essa questão dos povos originários, eu gostei das duas propostas, né? Povos originários eu acho super importante, com certeza está na área que eu estou trabalhando agora. E uma das coisas que a gente tem visto, Paulo, é que os povos indígenas também eles estão se comunicando cada vez mais e criando também suas rádios, seus sites, tendo uma participação cada vez mais ativa em rede social, e para contar o lado deles. Está sendo um momento muito interessante, muito positivo, muito importante, né? A gente, em alguns casos, a gente forçou, né, essas políticas forçaram esses povos a sair, né? E a ter que contar suas histórias. E, ao mesmo tempo, Maristela, eu levantaria a mão na história da cisterna, porque eu conheço a cisterna e uma das histórias que eu gosto de contar, de matérias positivas que eu fiz quando me perguntam, é justamente a história das cisternas no semiárido, que são histórias muito importantes, né? E de como o país também ele consegue resolver coisas de forma simples, né? Porque nem tudo que é problema a gente resolve, tem uma dificuldade, ou precisa de muita tecnologia para resolver. Às vezes tem sacadas de coisas muito simples como a cisterna, né? Que resolvem um problema como o da seca no semiárido nordestino, né? Então, assim, eu acho que a gente está com ótimas pautas. E eu queria aproveitar para dizer que você está participando da Sessão Brasil, do Basto Nefasto, parte dos 200 Novos Gritos, é um festival de ideias, uma iniciativa da revista e do portal Imprensa. E alguns dos temas que estamos cobrindo aqui também vão inspirar a próxima sessão, que vai começar às 6 da tarde, logo depois de finalizar esta conversa que a gente está tendo,
Na próxima mesa, a gente vai ter o comando do jornalista André Trigueiro, contando com Ricardo Abramovay, Ricardo Voltolini e Lorival Santana. Uau, que turma, hein? A sessão vai discutir discutir se e como o desenvolvimento sustentável é possível no Brasil. Você pode encontrar mais informação sobre a próxima sessão e a programação para o resto do mês pelo site portaldaImprensa.com.br, História do Futuro. Então, nós vamos seguir aqui com essa conversa. Talvez a gente tenha que entrar no tema chato da nossa história, que é o Brasil nefasto, que infelizmente também tem coisa para falar. E qual seria a nossa pauta, Paulo e Maristela, desse Brasil nefasto? Olha, eu estou pensando aqui que uma das coisas que eu acho que faz o Brasil nefasto é a representatividade extremamente distorcida que a gente tem entre o retrato da nossa população e o retrato das instâncias e estruturas de poder da nossa nação, né? Uma dessas estruturas de poder é o Congresso Nacional, né? Mas apenas uma delas. Mas se a gente olhar para o Congresso, eu acho que é um bom relato de a gente ver, porque a ideia da democracia representativa é que você vai ter essas pessoas que vão estar votando ali pela gente, mas teoricamente representando os grupos sociais de uma maneira mais ou menos equilibrada. Então, a importância que tem os trabalhadores urbanos dentro da sociedade deveria estar representada de maneira relativamente equilibrada dentro do todo ali de um Congresso Nacional, como a importância que tem os empresários, como a importância que tem os professores, ou seja, os diferentes atores dentro da sociedade precisam estar representados de maneira mais ou menos equilibrada dentro das instâncias de poder. Isso não acontece no Brasil, enfim, acontecer não acontece em praticamente lugar nenhum do mundo, né? Se a gente olhar os Estados Unidos também, a representatividade é extremamente torta, né? Talvez em alguns países da Europa Ocidental a gente já tem uma representatividade um pouco mais equilibrada, né? Entre os atores sociais. Coloco isso de princípio porque eu acho que exatamente uma das coisas para combater esse nefasto é a gente trazer cada vez mais esses grupos que estão subrepresentados dentro das estruturas de poder do Brasil, pelo menos para dar visibilidade ao que são as demandas, ao que são as soluções, ao que são as violências a que esses grupos são submetidos, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que, por exemplo, escravidão moderna é uma coisa que tem que estar sempre nas nossas pautas, sabe? E assim, no interiorzão do Brasil, assim, na cidade de São Paulo, nas grandes cidades, você vai encontrar isso em oficinas de tecelagem, por exemplo, né? Que são até famosas por isso. Imagine, então, se viajando pelo interior do Brasil, de gente que não tem nem a noção de que está sendo submetida a uma situação análoga à escravidão, né? Ou o modo como se resolve as coisas na bala e na violência, de novo, também nas grandes cidades, mas ainda mais quando você viaja pelo interior do Brasil, né? O que aconteceu, que infelizmente está cada vez mais parecendo o que aconteceu com o Dom e com o Bruno, né? É a 3x4 no interiorzão da Amazônia, né, em regiões de muita violência, resolve-se na bala, né? Assim, é muito comum. E no caso do Dom e do Bruno, houve essa exposição que é importante porque chama atenção para essa questão. Mas é isso. Quantos mais não são vítimas dessas violências? Pequenos líderes comunitários, ou nem líder, só alguém que ousou falar um pouquinho mais alto, que estão aqui desrespeitando o meu direito, né? E que é simplesmente calado e sem preocupação. Você sabe que isso já tem alguns anos, não sei se isso acontece ainda, que já tem uns 10 anos que eu fui para Tabatinga, né? Tabatinga, Letícia, fronteira ali. E eu lembro que tinha da Colômbia com Amazonas, né? E eu lembro que tinha uma história que na cidade de Tabatinga a polícia proibiu os motoqueiros de andarem de capacete, porque tinha muito pistoleiro. Então, o pessoal chegava de moto, matava e saía de capacete, ninguém. Então, olha o descalabro, assim, a polícia proíbe motoqueiro de andar de capacete. Eu acho essa, para mim,
de novo, não sei se está acontecendo, mas uma pauta extremamente representativa, sabe? Do tipo de improviso que a gente tem que fazer no Brasil para conseguir lidar com esse nefasto, né? Bom, eu sou do jornalismo de soluções, mas a gente precisa problematizar para mostrar caminhos, né? E uma das coisas que me incomoda muito, hoje tem inclusive rótulo, chama racismo ambiental. Recentemente nós tivemos chuvas, né? Chuvas, a gente teve chuvas em Petrópolis, a gente teve chuvas na Bahia, teve chuvas em Pernambuco, e eu até estive conversando com jovens comunicadores das periferias depois de um acontecimento desses, e fiz um experimento com eles. Era uma fala sobre a questão climática, né, para comunicadores das periferias. E aí foi logo depois de um acontecimento como esse, eu não me lembro se foi, acho que foi o de Petrópolis. E aí eu só fiz um exercício de colocar no Google notícia, chuva, morte. E aí todas as manchetes que vieram eram manchetes dizendo que a chuva matou. A chuva matou, a chuva matou, a chuva matou. Né? Se não me engano, nesse dia eram 18 mortes. E aí isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Né? Será que é a chuva que está matando essas pessoas? Será que não é uma condição para a qual elas foram empurradas? Será que é digno que essas pessoas habitem em costas, beira de rio? O que a gente tem no nosso país, isso em todo o planeta, né? É uma questão física. Se você desmata a vegetação ciliar de um rio, você não vai ter aquela condição da vegetação conter a inundação, né, e manter o rio dentro da sua calha. O que você vai ter é erosão, é assoreamento, e o rio vai encontrar seu caminho quando a gente tiver chuvas maiores. E a gente já sabe, o que a ciência já nos diz, é que a tendência é que essas chuvas se intensifiquem. Da mesma forma, o que segura um morro é a vegetação. Não tem cimento que segure morro. Então, assim, é uma pauta que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? A gente precisa sair do lugar comum de contar mortos e no próximo ano estar contando mortos de novo, e a gente precisa cobrar um uso e ocupação do solo mais condizente com a nossa natureza. Né? Então, o que a gente tem aqui no Brasil? Uma Mata Atlântica que foi transformada em cidades. E aí a gente tem que repensar como é que a gente vai fazer isso, e a gente tem que colocar isso na pauta das pessoas. É um problema em todas as grandes cidades brasileiras. Quando chove, as pessoas... Eu tenho uma coisa desde criança, que quando chove muito, eu quero estar em casa. Eu quero estar em segurança, mas como eu fui repórter de cidade durante 14 anos, e desses 14 anos, boa parte eu era repórter que entrava mais cedo, e quando estava no período chuvoso, a minha pauta sempre era ir para a área de risco, eu não consigo chegar na minha casa com tranquilidade quando está chovendo muito, sem pensar, sem me lembrar dessas pessoas que não têm um teto seguro sobre suas cabeças. E que tudo isso está muito conectado com o que o Paulo disse, com política pública, com quem está legislando, quem está mudando a legislação para acabar com o restinho que sobrou da reforma do nosso Código Florestal, para respeitar matas ciliares. Né? Então, assim, eu traria essa pauta como uma urgência para a gente discutir, falar sobre cidades, falar sobre dignidade. Será que nesse país enorme não tem área plana e segura para essas pessoas viverem? As pessoas precisam viver penduradas em lugares que não foram feitos para serem habitados? Será que não tem condição de dar uma moradia mais digna para essas pessoas? E deixar de falar que a chuva está matando as pessoas, né? O rio está matando as pessoas. Não é isso. O que está matando as pessoas é irresponsabilidade, é falta de planejamento urbano, é um monte de outras coisas. E aí eu gostaria de trazer
esse problema aqui para a gente buscar soluções. Muito interessante, Maristela, porque você traz um problema, né? O Paulo trouxe outro, que também tem a ver com tudo que a gente está vivendo, mas você trouxe isso para a nossa profissão. Então, qual que é a forma que a gente faz essa cobertura das coisas, né? Às vezes também nós jornalistas ficamos nos repetindo nas coberturas e precisamos de outros olhares, né? Um pouco como essa matéria do Paulo na transposição, sobre a transposição do São Francisco, né? A gente precisa ouvir e trazer outras coisas, ideias, essas coisas que você está falando, realmente a gente acaba repetindo as coberturas, acaba se repetindo, né? E como a gente precisa se questionar também, né, na nossa profissão, como a gente vai fazer essas coberturas, né? E de fato, assim, desse nefasto que a gente está vivendo hoje, a gente apontou, a imprensa, a polícia apontou umas pessoas que seriam as responsáveis pelo que aconteceu, mas a gente sabe que não são eles apenas os responsáveis, né? Porque isso faz parte de toda uma coisa que a gente está vivendo, de uma política que a gente está vivendo, de um avanço que foi permitido, né? Toda essa questão das políticas públicas mal feitas, né? Na verdade, a gente está vivendo omissões que são ações, né? É uma omissão, parecer uma omissão para deixar de fazer coisas que devem ser feitas, que tem permitido o avanço de criminalidade, de crime organizado, né? Da Amazônia, claramente, mas isso pelo país, né? Então, essa falta de compromisso das autoridades, né? O Paulo também disse uma coisa super importante: isso não acontece apenas no Brasil, né? Isso está acontecendo no mundo. A gente vive uma crise da democracia como a gente sonha, né, no mundo inteiro. E no Brasil, acho que talvez isso seja até mais forte por causa dessa desigualdade que a gente tem, né? Esse vasto e esse nefasto também são parte dessa desigualdade, né? E, bom, só para concluir essa questão, realmente, quando se falou de passar a boiada, se passou a boiada em tudo, né? Está se passando a boiada em tudo, nos direitos, na Amazônia, em muitas coisas que a gente... Como é que vamos recuperar isso? Mas o jornalismo tem um papel, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Talvez você já falou de alguma forma, Maristela, mas, Paulo, queria te ouvir sobre isso também. Eu acho que tem o papel de explicar mesmo, de trazer como a Maristela conhecimento, e eu estava até pensando aqui, e explicar, inclusive, aceitando a complexidade. Eu estava pensando, enfim, eu sou um amante da natureza, eu gosto de abraçar árvore, do tipo assim, sabe? Eu tô desse pessoal. Então, não gosto de ver Belo Monte sendo feito, não gosto de ver soja sendo plantada, não gosto de nada disso. Mas isso é só superficial, é só básico, é a minha intuição, o meu sentimento e onde está o meu coração, né? Agora, como é que a gente estabelece diálogos entre todas as partes? Eu estava pensando nisso quando eu lembrei em viagens para a Amazônia em que eu fiz, em que eu conheci, e não estou falando assim dos grandes latifundiários que são, digamos, mais, não todos, mas muitas vezes mais, talvez calculistas ou perversos, assim, mas quando a gente pensa no pequeno fazendeiro na Amazônia, né? E lembrando que na Amazônia uma fazenda de 70 hectares é um quintal, né? Do tipo assim, não é... E aí teve alguns desses que eu conheci lá que falavam assim, olha, eu vim para cá nos anos 70 e quando me prometeram terra e falaram que para eu ter o título da terra eu tinha que derrubar tudo, que eu precisava detonar 50% aqui do meu território para ter uma fazenda. E eu vim aqui para fazer isso, porque falavam que precisava fazer isso, que precisava plantar soja para desenvolver o Brasil e que precisava ensinar os índios a se vestir e botar eles para trabalhar. Foi isso que disseram para mim. Eu não vim de maldade, né? Não vim assim, foi uma coisa que eu ouvi de alguns fazendeiros nesse sentido. De novo, estou colocando desses fazendeiros médios, né? Imigrantes e tal, que foram ali, né? De outras partes, porque era o que era prometido, era o que era como uma política pública, né? Então você vai lá, abre, desmata, bota os indígenas para trabalhar na tua fazenda, e é isso aí que a gente precisa de soja e tal. E aí, hoje em dia, eu sentia deles assim, agora estão dizendo que eu sou bandido, porque eu fiz exatamente o que me mandaram fazer naquela época. E aí, como é que a gente estabelece esse diálogo, então, com essas pessoas e fala, olha, de fato, o que mandaram você fazer naquela estava certo, tipo assim, não era. Hoje a gente aprendeu que não é assim que se lida, a gente percebeu que se a estratégia foi essa de mandar lá ocupar, desmatar e plantar soja,
esse negócio não vai sobreviver. Então, vamos junto nessa nova ideia, sabe? Vamos ver o que a gente faz. Você ainda tem um pedaço de floresta aqui, você tem um pasto degradado. Como é que a gente cuida desse pasto? Não dá para você plantar mogno aí para os teus netos, sabe? Do tipo, terem um mogno manejável daqui a 20, 30 anos. Então, eu diria que a gente, como jornalista, tem também essa função de ajudar na facilitação de diálogos e no esclarecimento da complexidade, né? De conseguir colocar para todos os lados, assim, olha, esse negócio aqui é complexo, assim, para a economia crescer, precisa de energia elétrica. Para fazer energia elétrica em grande quantidade é hidrelétrica. Onde é que nós vamos fazer hidrelétrica? Dá para substituir já as hidrelétricas por turbina eólica e solar? Há pouco tempo eu estou começando a ver cada vez mais matérias sobre os danos ambientais das turbinas eólicas também, que está uma questão séria no semiárido, né, Maristela? De danos estão provocando ao meio ambiente, à saúde mental das pessoas, com aquele barulho, aquele negócio acontecendo. Então, como é que a gente consegue cobrir isso de uma maneira a trazer a complexidade, sabe? Olha, precisamos de energia elétrica, vamos ter que fazer hidrelétrica? Então, qual que vai ser? Onde é que vai ser? Ah, não, vamos só meter turbina eólica para todo lado. Ih, peraí, mas aí o Assum Preto vai bater, tipo assim, quando estiver voando por ali, né? Então, acho que é isso, a gente tem que ajudar a estabelecer diálogos e ajudar a trazer a compreensão da complexidade, a exposição e a compreensão da complexidade. É verdade. O que você traz, Paulo, tem tudo a ver com jornalismo e tem tudo a ver com as questões ambientais, né? A pauta ambiental, ela é absolutamente complexa. São várias angulações, várias coisas que a gente precisa considerar. Isso que você falou que aconteceu na Amazônia, que a gente sabe que foi realmente uma construção para chegar ao que nós temos hoje, aconteceu no Nordeste também. Também teve incentivo a desmatar a vegetação nativa para construir cerca. Se teve incentivo para substituir vegetação nativa por algaroba. E essa questão que você trouxe das eólicas, ela está hoje na ordem do dia das questões socioambientais do Nordeste, inclusive na Marcha das Mulheres lá do Polo da Borborema, foi tema neste ano, eu não sei se vocês chegaram a ver, porque são várias questões, não são só os pássaros, não é só o barulho, é questão de indenização, é questão de direito de ir e vir, é questão de ocupação de áreas enormes, desmatamento. Então, assim, e não são só as eólicas, as solares também. E é aquela coisa do grande, né? A gente teve a política de açudagem no Nordeste, né? A solução era construir grandes açudes. Aí veio a solução da transposição. É aquela coisa, a gente precisa encontrar um meio termo em tudo. A açudagem teve seu momento, teve seus problemas, não resolveu, a gente descobriu uma forma de descentralizar a água por meio de cisternas, que atendeu muito mais gente do que os açudes atendiam, embora os açudes sejam responsáveis pelos abastecimentos das cidades do Nordeste. A gente teve essa luta contra a transposição pelos aspectos socioambientais embutidos nessa construção, mas, ao mesmo tempo, você, nesse momento que eu falei, entre 2012 e 2018, cidades não colapsaram, cidades como Campina Grande, cidades como Fortaleza, não colapsaram por conta da água de São Francisco, pela transposição. Né? Eu estive agora recentemente em Campina Grande e ouvi isso de pessoas que eram contrárias à transposição, admitindo que, se não fosse a transposição, a grande Campina Grande teria sido existia um plano de evacuação da cidade, porque o açude chegou a 3% da capacidade. Então, essas são realmente pautas complexas que a gente precisa problematizar, precisa discutir, precisa trazer vários lados e também não demonizar ninguém, né? Porque a gente tem aí, do mesmo jeito que a pessoa que foi empurrada a morar numa encosta, o produtor foi empurrado a trabalhar daquela forma a terra. E aí existe todo esse caminho de
de voltar e pensar diferente. Hoje a gente já tem umas pesquisas desenvolvidas até pela Embrapa de integração lavoura e floresta, que vem mostrando bons resultados. Aí a gente precisa entrar nessas discussões e tentar fazer esses diálogos entre as pesquisas, entre a produção, experiências que estão dando certo. E eu acho que esse é um caminho muito interessante para a gente problematizar e trazer soluções, cumprindo esse papel ao mesmo tempo de informar e esse papel pedagógico que o jornalismo exerce, né? Eu só diria não demonizar quase ninguém, porque tem uns capirotos circulando por aí que tá difícil, viu? Mas enfim. Ao mesmo tempo, eu estava pensando, claro que eu entendo super o que você está falando, Paulo, do cara que chegou há mais de 50 anos, né? A gente tinha era outro momento, a gente tinha outras ideias, né? Belo Monte, inclusive, foi pensada em outro contexto, né? E o triste é quando ela acontece no século XXI, né? Então, assim, uma coisa é Belo Monte planejada nos anos 60, 70, e outra é Belo Monte acontecendo em 2014, 2016, né? Quando a gente já sabia que não seria uma coisa boa, e mais do jeito que foi feito, que acaba não resolvendo as questões para as quais foi feita, né? Mas, enfim, estamos já meio que chegando, eu acho, no nosso final dessa sessão, para falar das complexidades e entender esse país diverso, né, que é o Brasil. Esta conversa vai ficar disponível no site do portal imprensa.com.br/História do Futuro. Mas vamos terminar, então, eu queria convidar vocês para falarem, assim, encerrar. Vamos tentar encerrar com o país vasto, né? Com o país bonito. Eu penso, ouvindo falar nessa diversidade, a diversidade, eu imagino, às vezes, uma festa boa. As festas mais legais são aquelas festas que tem um monte de tipo de gente diferente, né? E não aquela que tem todo mundo igualzinho. Eu acho que talvez esse país diverso, essa diversidade, essa coisa boa, seja a nossa festa aqui, né? Exatamente, eu acho que a nossa festa é a nossa biodiversidade, a nossa diversidade, né? Como eu falei, falei do Nordeste, mas a gente expande para o Brasil, nossa, é muita coisa boa, e eu acho que isso é a riqueza do Brasil, são as nossas paisagens, os nossos sabores, os nossos tipos. E é por isso que a gente tem que sempre estar trazendo e estar mostrando para as pessoas essa qualidade e eu diria, a riqueza mesmo, a nossa riqueza. Eu acho que a gente tem que sempre trazer a nossa riqueza para a pauta e sempre dar ênfase a isso, quanto isso é importante por ser diverso, né? E por ser diverso, que tem que ser valorizado e estimulado nessa diversidade. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que deixar aqui e continuar fazendo essas coberturas e buscando essas histórias diferentes para trazer as pessoas a conhecer mais o nosso país. Ótimo, Maristela. E Paulo? Acho que é vasto, tem muita coisa para ver. O que eu queria sugerir é que as pessoas prestem atenção, que elas andem por aí olhando, prestando atenção, observando o que tem de rico, o que tem nos detalhes, né? Me veio na cabeça a música o Gonzagão cantando Estrada de Canindé, né? Que bom que é. E aí ele fala uma coisa, né? Tem coisa que para modo de ver o cristão tem que andar a pé. Então eu acho que o mais legal é isso, é sair andando a pé por esse Brasil todo, sabe? E tá sempre muito atento a todas as riquezas, belezas e também coisas nefastas que estão por aí, que se revelam nos menores detalhes de uma rua, que se revelam numa amplidão da Amazônia, que se revelam numa caminhada. Nossa, né, Maristela? Sair caminhando com uma vilazinha na Caatinga, no semiárido, sabe? Encontrar as pessoas, conhecer, pegar um barquinho ali pela Amazônia e que delícia. Abre o coração, escuta flutuante, né? Psicanalítica, assim, aquela coisa, e vai vendo, vai sentindo, porque tem tanto para absorver que é impressionante, né? As histórias estão por aí. Eu lembro, só para lembrar, uma das primeiras matérias que eu fiz viajando o Brasil, né? Quando eu acho que a minha
minha coisa mais de caindo pelo Brasil foi para a BBC, também ligado ao Lúcio Mesquita, que chamou Paulo Cabral no Coração do Brasil, e que ele queria que eu viajasse 40 dias pelo Brasil na roubada. Foi assim que o Lúcio me falou. Falou, ó, sem pegar avião, sem pegar não sei o quê, você vai de carona, pega ônibus, pega barco, você pode pegar um voo na Amazônia. E eu tinha que, a cada dia, no corre, descolar uma matéria e mandar uma matéria para o site e para a rádio BBC na época, de alguma coisa interessante que tivesse acontecendo em volta de mim. E foi exatamente uma experiência dessa, de fazer um concurso de beleza em Canudos, de entrevistar, fazer uma entrevista em forma de repente. Estava chegando em 2002, naquela eleição, primeira eleição que o Lula ganhou. Então, fui conversar com um repentista em Pernambuco. Eu estava andando em Pernambuco, vai fazer uma entrevista com um repentista para ele me responder em repente. Entrevistei um palhaço no sertão, numa feira, no interior. Então, enfim, é de uma riqueza que essa é especial pelo Brasil. Nesse começo do meu Globetrotter aí, me ensinou. Anda a pé e presta atenção, que o que não falta é história. E isso também é outra lição, Paulo, do nosso jornalismo, né? Precisamos também, a pandemia não acabou totalmente, mas a gente precisa voltar para o nosso jornalismo de rua mesmo, de ouvir as pessoas ao vivo, né? Aliás, espero também ter a oportunidade de conhecer vocês em algum momento. O Paulo, a gente já se cruzou por aí, né? Mas a Maristela... conhecer vocês ao vivo, né? Uma coisa que espero logo mais volte a ser uma normalidade. Terminamos então assim com esse Brasil vasto, que inclusive era o Brasil vasto do Bruno e do Dom, né? Porque eu acho que os dois são pessoas do Brasil vasto, das coisas boas do Brasil, que enxergavam no Brasil coisas boas, né? E esse Brasil da cisterna, do povo originário, do Brasil amazônico, do Brasil do Nordeste, desse Brasil gigante e diverso. Então, gostaria muito de agradecer, né? Primeiro, queria lembrar que esse evento foi realizado pela Imprensa Editorial, 200 Novos Gritos, Festival de Ideias para o Futuro do Brasil, que tem o apoio e patrocínio da Sabesp e da Globo. Agradecemos, então, a presença do Paulo Cabral, da Maristela Crispim, além da equipe de produção e de todos os que acompanharam esta transmissão nas redes Unidos Cultural, Portal Imprensa. Muito obrigada aos dois, a Paulo e a Maristela, e obrigada a Portal e a Revista Imprensa por ter proporcionado essa conversa e essa reunião de pauta tão legal com meus dois colegas. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a todos. Obrigada. Valeu. Obrigado, gente.